Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário XPLG11. E na verdade, esse fundo imobiliário ele é um fundo do setor logístico, que é um setor muito interessante para se investir em fundos imobiliários, e ele é gerido pela XP. E geralmente não é uma boa gestora, não toma aí as melhores decisões sempre, mas é uma gestora ok, vem fazendo aí um trabalho relativamente bom. E atualmente ele tem o PL, ou seja, o patrimônio líquido desse fundo imobiliário, ele soma mais do que 3 bilhões de reais. E se a gente considerar o dividend yield desse fundo imobiliário para o preço atual, a gente vê que ele é bem alto. Então a gente vai falar um pouco melhor sobre esse fundo aqui nesse vídeo. Então, basicamente, quando a gente olha o investimento desse fundo, basicamente, o que ele faz com esses 3 bilhões que ele tem sobre valor patrimonial, a gente vê que a grande maioria está em imóveis, ele também tem cotas de outros fundos imobiliários, um pouco em caixa, nada demais. Então, basicamente, o grosso mesmo do investimento está em imóveis do setor logístico e a grande maioria dos contratos são contratos atípicos. Isso aqui dá uma segurança muito grande para o investidor, porque o contrato atípico, como já foi falado aqui várias vezes no canal, basicamente, depois que ele é assinado, fica muito difícil do inquilino acabar saindo antes do fim desse contrato. E esse contrato vai ano a ano sendo automaticamente corrigido pela inflação. Ao contrário do contrato típico, que pode ser corrigido mais facilmente pela inflação ou até abaixo dela, mas por outro lado, você tem aí uma possibilidade de corrigir até acima da inflação, caso a gente tenha aí um mercado logístico muito aquecido. Então eu acho muito interessante esses fundos imobiliários que tem uma certa parcela de atípicos e típicos, porque no longo prazo isso tende a gerar um valor muito interessante. Como a gente pode ver aqui nesse fundo imobiliário, ele tem aí quase 2/3% do seu portfólio de imóveis em contratos atípicos, e por isso eu particularmente gosto bastante dessa composição. Quando a gente olha para quem que ele está alugando esses imóveis, a gente vê que majoritariamente é Via Varejo, Leroy Merlin, a Renner, Mercado Livre, GPA e várias outras empresas que alugam esses imóveis do setor logístico para ser centro de distribuição, para tudo mais. E também aqui a gente consegue ver que boa parte está no setor de varejo, o que relativamente pode ser um ponto de atenção. O setor de varejo tende a ser mais volátil do que os outros e em algum momento isso pode vir a acarretar a dar algum problema, mas isso aqui é só um ponto de atenção, não é um problema real no momento atual. E como a gente pode ver, a maioria dos contratos do XPLG, eles são corrigidos pelo IPCA, algo bem comum de acontecer. E aqui a gente consegue ver o mês que esses contratos são atualizados e aqui a porcentagem de quanto que eles representam de receita do fundo imobiliário. E repara uma coisa bem interessante. No mês de setembro, outubro, novembro e dezembro é onde se concentra a maior quantidade de contratos que vão ter aí uma renovação. E com essa atualização de contratos, o que a gente pode determinar? Poxa, se a maioria dos contratos do XPLG vão sofrer uma renovação de aluguel aqui nessa região, aqui nesse período, é muito provável de que ele também aumente os dividendos frente ao fato de agora ele estar recebendo mais valor de aluguel. Então, muito provavelmente o XPLG até o fim do ano talvez até aumente aí um pouco mais o rendimento, devido à atualização dos contratos desse fundo ser muito focada aí no fim do ano. E um ponto interessante da gente destacar sobre o XPLG é que ele vem diminuindo a vacância dele com o tempo. Ele teve aí alguns problemas no passado que fizeram a vacância dele aumentar até aí por volta de uns 9%. E a vacância em um fundo imobiliário é realmente um problema bem grande, porque por um lado você não recebe o aluguel daquele imóvel, então você está deixando de ganhar, e pelo outro também você tem alguns custos adicionais devido a essa vacância, como por exemplo condomínio, IPTU, que na verdade quando esse imóvel está alugado, quem paga é a empresa que está alugando aquele imóvel, mas quando ele está vago, quem paga é o fundo imobiliário. Então a vacância em um fundo imobiliário realmente é um problema bem grande, porque por um lado você deixa de ganhar dinheiro e também pelo outro você está tendo uma despesa maior. Então quando ele consegue resolver de certa forma esse problema de vacância, reduzir ele de 9% para os atuais 4,5%, ele consegue também subir os seus rendimentos dos 74 centavos que ele vinha pagando lá atrás até o patamar atual de 78 centavos. Então esse valor de 78 é sim recorrente frente à nova concentração de vacância desse fundo imobiliário. Aqui vale ressaltar que os imóveis do XPLG não são tão interessantes assim,
Porque se realmente fossem bem interessantes, ele sequer teria uma vacância relativamente alta, como ele tinha aqui. Você vê vários outros fundos imobiliários com imóveis muito bons, que você vê a vacância em 2, 3%, mas, por outro lado, ele tem aí imóveis ok, que cumprem o seu papel, que recebem um aluguel todo mês e conseguem fazer esse fundo imobiliário pagar um percentual até que bem interessante. Então, se a gente considerar que ele vai continuar pagando 78 centavos, e essa daqui é uma consideração bem conservador, porque como eu já falei nesse vídeo, como os aluguéis vão majoritariamente ser reajustados de valor agora no segundo semestre, é bem provável que esse valor até suba até o fim do ano, mas considerando que ele vai continuar pagando 78 centavos por cota, no preço atual, a gente tem um dividend yield projetado de 8,2%. Que é realmente um valor extremamente alto. Inclusive, se a gente considerar a qualidade dos imóveis do XPLG, a gente vê que esse valor de 8,2% é bem irreal, é um valor muito acima do que deveria ser justo, digamos assim, para você aceitar o risco de ter dono desses imóveis. Então, na minha opinião, ele é um fundo bem interessante, mas obviamente você tem que também analisar outros fundos imobiliários do segmento de logística, porque na minha opinião existem até outros fundos de logística até mais interessantes do que o XPLG. Mas o grande assunto desse vídeo daqui é esse anúncio que ele fez recentemente de que ele vai estar fazendo uma nova emissão de cotas no valor de 400 milhões de reais, o que vai dar aí um pouco mais de 13% em relação ao valor atual. Ou seja, todo o dinheiro que ele tem investido, o XPLG vai aumentar aí por volta de 13%, isso se ele conseguir captar esses 400 milhões de reais. Mas basicamente como que funciona então uma emissão de um fundo imobiliário? Basicamente o CRI ele vai criar do nada novas cotas de fundos imobiliários e vai vender essas cotas para os investidores que estiverem interessados em comprar essas cotas. E geralmente isso é feito aqui a um preço abaixo do preço de mercado. Então você vai ver que ele vai estar sendo negociado a um preço e o valor da emissão vai ser um preço um pouquinho abaixo. Então isso favorece muito os investidores comprarem novas cotas da emissão do que acabarem comprando na bolsa de valores. Bem, mas basicamente então ele vai vender essas cotas e com o dinheiro dessas cotas ele vai pegar esse dinheiro, vai investir em novos imóveis e com isso ele vai conseguir até talvez ter um rendimento maior se ele conseguir fazer bons investimentos com esse dinheiro que ele captou. E obviamente os investidores que já têm cotas do XPLG, que eu acabei escrevendo errado, obviamente eles têm o direito de preferência de participar dessa emissão. Ou seja, na ordem de preferência, quem já tem cotas do XPLG, aí vai poder pegar primeiro as suas cotas dessa nova emissão. Então aqui a gente tem o cronograma dessa nova emissão. Então se você tinha cotas do XPLG até o dia 31 de outubro, você tem direito a participar dessa nova subscrição. E você pode, a partir do dia 4 até o dia 15, chegar lá na sua corretora e falar, olha, sabe esses direitos de subscrição que eu tenho? Então, eu quero exercer esses direitos. E aí você vai conseguir comprar novas cotas do XPLG a um valor mais barato do que eles vêm sendo negociados na Bolsa de Valores. Obviamente tem o período depois de sobras, de montante adicional. Se você quiser pausar o vídeo e olhar com mais calma, fique à vontade. Mas esse vídeo no momento atual vai chegando ao fim. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, um forte abraço e até mais.